10, 11, 12. O pessoal do cantinho ali consegue enxergar aqui? Vou passar para o outro lado ali direitinho para você. Vamos lá. Continuando aqui o nosso gabarito. Do lado de cá. Posso apagar aqui, pessoal? Com licença. Olha o coletivo, partitivo e percentual aí. Vamos lá para o nosso gabarito número 9. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. A 9 é a próxima. No trecho, votaram 2,2% da população. Poderia ser reescrito, né, sem prejuízo gramatical ou de sentido. Da seguinte forma, 2,2% da população, o que, turma? Votou. Tá certo. Pega o sujeito aí. Pergunta pro verbo, quem é que votou? 2,2% da população. O núcleo é quem? É da população ou é 2,2%? Quem é o núcleo? 2,2%. Parte inteira, 2. É plural. Então, peraí, nós temos um problema aqui, né? Teria que ser 2,2% votaram? É isso? Pela tese, sim, se o verbo concordasse com o núcleo. Mas olha quem é o núcleo aqui. É a expressão o que, turma? Percentual. Sendo o núcleo a expressão percentual, o verbo pode concordar com o núcleo ou com o adjunto que estiver o que, turma? Mais próximo do verbo. Então aqui a população votou, o verbo está concordando com a população e a questão 9 está certa. Marca pra gente a questão 9 correta. Professor, mas poderia ser votaram também, não poderia? Poderia. Pode botar uma barra aqui, ó, barra, votaram. Ambas estariam corretas, a população votou, 2,2% votaram, tá tudo certo, tudo bonito, tudo ok. Vamos à próxima questão. 10, né? Tudo certo, vamos lá. Questão 10. Para a gente falar da questão 10, eu até coloquei um resumo teórico aí para você, mas depois eu acompanho o resumo teórico. Vamos lá, questão 10. Ministério Público da União. No período colonial, o Brasil foi orientado pelo direito lusitano. Não havia um Ministério Público como instituição, mas as ordenações manelinas de 1521 e as ordenações filipinas de 1603 já faziam menção dos promotores de justiça, atribuindo a eles o papel de fiscalizar a lei e promover a acusação criminal. Agora, se liga, existiam os cargos de procurador dos feitos da coroa, é o defensor da coroa, e de procurador da fazenda, defensor do fisco. Grifa pra gente o existiam. O verbo existir, turma, é um verbo pessoal e tem sujeito? Ou é um verbo impessoal, não tem sujeito? O que você acha? Pessoal, sempre o verbo existir vai ser verbo pessoal, ele tem sujeito e vai concordar com ele. É só perguntar, quem é que existiam? Os cargos de procurador do sujeito da coroa, até aqui o final. Tá? Cujo núcleo seria qual, turma? Qual é o núcleo desse sujeito enorme que começa em os cargos e termina aqui em fisco? O núcleo é tão somente a palavra cargos. De procurador não é núcleo, preposicionado. Dos feitos, preposicionado. Da coroa, preposicionado. Defensor da coroa é só uma explicação. De procurador também não é núcleo, que está preposicionado, e da fazenda não é núcleo, porque está preposicionado. O núcleo é cargos, existiam os cargos. Aí vem a perguntinha de prova. Ó. A correção gramatical e as informações do texto seriam mantidas, a correção e as informações originais, com a substituição de existiam por haviam. Pode isso, turma? O verbo haver é um verbo o quê? Pessoal ou impessoal, turma? Impessoal. Não tem sujeito e fica registrado na terceira pessoa do singular. Então bote aí que a questão está errada. Número 10, errada. Não posso trocar. E aí eu só gostaria de chamar a atenção para as locuções verbais, né, pessoal? Esse tópico é importante porque quando a gente faz uma locução verbal, normalmente o pessoal tende a dar uma rateada aí. Porque com um verbo só, tranquilo. Mas, por exemplo, as estradas haviam sido interditadas ou as estradas havia sido interditadas? Eu queria saber isso aqui, devido à ação, né, as estradas, vamos colocar aqui, ó. As estradas havia ou haviam sido interditadas. Eu vou colocar no pluralzinho aqui. Haviam sido interditadas. Interditadas. Aí vem a perguntinha de prova. A forma verbal haviam está gramaticalmente incorreta e deveria ser substituída por havia.
Pode ser isso aqui, turma? Porque o verbo haver não tem sujeito. Para com isso. O verbo haver aqui está no sentido de existir. Não está no sentido de existir, ele é só um verbo auxiliar. E ele acompanha o outro verbo aqui, que no caso o último verbo. Qual é a ação que aconteceu aqui, turma? Qual é a ação de haver? A ação de ser ou a ação de interditar? Qual é a ação que aconteceu aqui? Interditar. Interditaram as estradas. As estradas haviam sido interditadas. Então esse verbo aqui, gente, é só um verbo auxiliar. Ele não está no sentido de existir. Ó. Vou até escrever aqui. Não tem nada a ver com o sentido de existir. É errado, não tem nada a ver. Então a forma verbal havia não poderia ser empregada aqui não. Tá? Todavia, se o verbo haver estiver acompanhando um outro verbo, né, que é um verbo impessoal, aí tudo bem. Por exemplo, havia feito ou haviam feito 13 graus. 13 graus na madrugada. O que você colocaria aí? Havia feito 13 graus ou haviam feito 13 graus? Qual seria a forma correta aqui? Vontade de escrever haviam feito, eu não sei não, hein? E aí, qual seria a forma correta? Quando você topar com uma locução dessa, você vai olhar para o último verbo. Quem que é o último verbo aqui, turma? O verbo fazer, né? A forma verbal feito aqui, ó. Último verbo. O último verbo é pessoal ou impessoal? O verbo fazer. Quando o verbo fazer estiver indicando tempo ou clima, e o caso aqui é uma indicação climática, né? Tempo climático, esse verbo aqui é impessoal, tá? Verbo impessoal. O que significa isso? Que ele não tem o que, turma? Sujeito. Logo, o seu auxiliar tem que ficar registrado na terceira pessoa do singular. Então, o correto seria dizer o quê? Havia feito e não haviam feito. Professor, quais são esses verbos aí que não têm sujeito? Os verbos impessoais. Vou te contar agora aqui, ó. Vamos lá, tá lá. Verbos impessoais. Já está aí na sua própria apostila. Você pode acompanhar comigo logo acima da questão 10. Acompanha comigo aí, por gentileza. Vamos lá. Questão 10. Saiba mais aí, ó. Oração sem sujeito. Ocorre com verbos ou expressões impessoais. Não vou escrever isso no quadro porque você já tem no material só para ganhar tempo, tá? São conjugados na terceira pessoa do singular. Grifa bem grande aí, ó. Singular, esses verbos aí. Quais são os verbos impessoais? Eu vou mostrar para você aqui, ó. Vamos lá. Primeiro, o verbo haver, no sentido de existir, no sentido de acontecer, no sentido de ocorrer, né? Haverá aula amanhã. Havia 10 anos e não haviam 10 anos que ele não telefonava. Houve guerras ou houveram guerras, gente? Houve guerras. Haverá vagas ou haverão muitas vagas? Como é que seria? Haverá vagas, muitas vagas para o concurso. Haverá, o verbo haver no sentido de existir, não tem sujeito, fica no singular. Aí vem aqui da letra B, os verbos que não tem sujeito. Fazer, estar, ser, ir, passa de, indicando o fenômeno meteorológico. Tempo decorrido. Indicou tempo, indicou clima, é no singular. Bora fazer um teste aqui, só de cabeça. Faz 10 dias ou fazem 10 dias que a notícia foi publicada? Faz ou fazem? Faz. Outra aqui, turma. O verbo ir. Vai para 2 meses que o edital, né, foi publicado ou vão para 2 meses? Vai para 2 meses. Passa de 2 horas que estamos discutindo ou passam de 2 horas que estamos discutindo o assunto? Passa de. Indicou tempo, indicou clima, o verbo é impessoal. Bora botar umas locuções aqui, turma. Locuções. Deve fazer 10 graus ou devem fazer 10 graus essa madrugada? Deve fazer. Você vai colocar o auxiliar no singular. Vai fazer, deve fazer, pode fazer 10 graus essa madrugada, tá? Quando houver locução verbal, foi o que a gente fez aqui, ó. Havia feito 13 graus na madrugada, né? Então tá aqui, ó, 13 graus Celsius. Eu vou colocar o Czinho aqui, graus Celsius, né? Na madrugada. Pronto, você tem uma indicação climática. O verbo fazer é impessoal e o auxiliar dele tem que ficar registrado na terceira pessoa do singular. Fechou aí, turma? Matamos a charada então da questão 10. Revisamos os verbos impessoais, mais importantes, é claro, você tem outros aí menos comuns. E agora vamos às funções da partícula C. Tá lá a prova de delegado e volta. Esse texto aqui, gente, é continuidade daquele primeiro lá, em que o examinador falou do papel da polícia, né, como elemento de combate aos criminosos. Aí vem outro parágrafo e tá aqui para você, ó. Olha que coisa linda. A polícia democrática não discrimina. Não faz distinções arbitrárias, trata os barracos nas favelas como domicílios invioláveis, respeita os direitos individuais, independentemente de classe, etnia e orientação sexual,
não se atendo aos limites inerentes ao Estado democrático de direito, mas entendendo que seu principal papel é promovê-lo. Né? É a banca dando aí o recado para o senhor e a senhora futuro policial, né? Ou futuros policiais. Olha aí. Aí, no trecho, não só se atende aos limites inerentes ao Estado democrático de direito, a partícula C, cujo referente é a polícia democrática, exerce a função de complemento da forma verbal atendo. Grifa pra gente aí, complemento da forma verbal. Grifa isso aqui e bota assim embaixo, objeto. Quando a sua banca falar complemento verbal, ele está falando de objeto. É o verbo bom objeto, complemento verbal. Do verbo atendo. Quem se atém, pessoal, simplesmente se atém a alguma coisa. Ater-se significa prender-se a algo, né? Daí vem a palavra atenção, do verbo ater. Ater é prender. Só que esse ser aí é parte do verbo, gente. É parte do verbo. Não tem nada a ver com complemento verbal, não. Quando você conjugar o verbo e ele for flexionado com a partícula C, esse ser é chamado de parte integrante do verbo. Conjuguemos o verbo ater-se. Vamos lá. O que eu faço? Eu atenho ou eu me atenho, pessoal? Como é que é isso? Eu me atenho. E tu? Tu te atens e ele se atém. Nós nos atemos, vós vos atendes e ele se atém. Então, quando você conjugar o verbo, que ele pedir esse pronome acoplado, esse é o pronome chamado de parte integrante do verbo. Quer ver um outro verbo que pede essa parte integrante aí, turma? Verbo ater-se. Vou colocar um outro verbo aqui. O verbo tornar-se. Vamos lá, conjuguemos o verbo tornar-se. Eu torno ou eu me torno, turma? Eu me torno. Eu me torno aquilo que eu faço repetidas vezes, né? Eu me torno. E tu? Tu te tornas. E ele? Ele se torna. Pronto, eu não vou conjugar tudo não, porque você já sabe como é que funciona. Ele se torna. E nós, pessoal? Nós nos tornamos, vós vos tornais e eles se tornam. Pronto. Esses pronomes que aparecem acoplados ao verbo são chamados de parte, o que, pessoal? Integrante do verbo. Esses verbos são chamados de verbos pronominais. Ou seja, eles são conjugados essencialmente com um pronome acoplado. Tá? Eu me torno, tu te tornas, ele se torna, nós nos tornamos. Eu vou logo escrever tudo aqui. Vós o que, pessoal? Vos tornais e eles se tornam. Pronto, fechou. Verbos pronominais, eles são conjugados com parte integrante. Uma outra característica, pessoal, é que os verbos que indicam que tem parte integrante, ou eles indicam mudança de estado ou processo mental. Tornar-se indica uma mudança de estado. Você está de um jeito, você se torna em outro, né? Mudança de estado. Processos mentais. Todos esses verbos que indicam processos mentais também são verbos pronominais. Por exemplo, entristecer-se. Não é que a pessoa entristeceu ela mesma, simplesmente aconteceu, é um verbo pronominal, ela entristeceu-se. Então, entristecer-se, alegrar-se, arrepender-se, orgulhar-se. O que mais? O verbo satisfazer-se, sentir satisfação. Fulano satisfez-se com a notícia, sentiu satisfação. Indicou processo mental, já pode botar aí que é verbo pronominal e esse se aí é parte integrante do verbo. No caso do verbo ater-se, também verbo pronominal. Tem nada a ver de complemento verbal. A parte integrante do verbo não tem função sintática, ela não é complemento, ela não é sujeito, ela não é nada. Ela é como se fosse uma sílaba a mais do verbo. Por exemplo, o verbo tornar-se. Olha lá, ó, tornar-se. Parte integrante do verbo. Tá? Verbo pronominal. Fechou? Vamos à próxima questão agora do do TJ de Roraima. Questão 11. Está errada. Não marquei aqui, vou marcar agora para você. Questão 12. O que diz a questão 12? Fala bem assim, ó. Como exemplos de situações problemáticas, podemos citar a aplicação das normas comerciais e de consumo nas transações realizadas pela internet, o recebimento indesejado de mensagens por e-mail, o spam, a validade jurídica do documento eletrônico, o conflito de marcas com os nomes de domínio, a propriedade intelectual e industrial, a privacidade, a responsabilidade dos provedores de acesso de conteúdo e de terceiros na web, bem como os crimes de informática. Então, eu queria que você grifasse aí, ó, podemos citar isso, aquilo, outro, né? Quem pode citar algo, são complementos do verbo.
Eu já vou logo direto aqui para você raciocinar comigo. Em vez de dizer podemos citar, eu posso colocar a partícula C aqui e dizer o seguinte: pode-se citar ou podem-se citar? Qual que seria a forma adequada aqui, gente? Pode-se citar a aplicação disso, o que mais? O recebimento daquilo, a validade não sei de quê, o que mais que eu posso citar? O conflito, a propriedade intelectual, tal, a privacidade, a responsabilidade. Podem-se citar todos esses elementos. Eu também poderia escrever pode-se citar isso, aquilo, aquilo outro. Duas construções estariam corretas. A perguntinha disse o seguinte, olha lá. Mantém-se a correção gramatical e as informações originais ao se substituir quem, gente? Podemos citar por quem? Podem ser citados. Ele acaba de traduzir, né? Reescrever a frase, tirando da voz ativa, colocando na voz o que, pessoal? Passiva analítica. É essa construção simples, né, em que você coloca o objeto para virar sujeito paciente. Exemplo, os candidatos resolveram as questões. Faz a voz passiva, vai. As questões foram resolvidas pelos candidatos. E com a partícula C, eu diria resolveu-se as questões ou resolveram-se as questões? O sujeito são as questões, então eu digo resolveram-se as questões. Né? É a mesma coisa que aconteceu ali, ó. Podem citar, podemos citar, podem ser citadas. E na voz passiva sintética ficaria assim, ó. Podem-se o que, pessoal? Citar, e aí vem os elementos. Como é um sujeito composto, dá para escrever no plural, tranquilamente, e colocar aí quais são os elementos que podem ser citados, né? Podem se citar, podem ser citados, está tudo certo. Podem ser citados. As duas frases têm o mesmo sentido, tá? As duas estão corretas, questão 12 certa. Como é que seria o nome desse C ali, pessoal? Aquele C lá, ó. Podem se citar. Qual o nome daquele C? Partícula passivadora, né? Evidentemente a gente percebe que é partícula passivadora porque a gente entende que o sujeito está sofrendo a ação. Questão 12 correta e vamos a 13. Emprega-se a vírgula após spam para isolar a expressão de natureza explicativa, pessoal. De novo, a mesma pergunta que fora feita lá anteriormente. Será que é natureza explicativa? Vamos ver se é. Eu vou voltar aqui. Eu acho que é uma enumeração, hein? Não sei não. Vamos ver, vem comigo. Ó, como exemplo de situações problemáticas, podemos citar os seguintes elementos. Vamos lá. A aplicação das normas comerciais e de consumo nas transações realizadas pela internet, vírgula. Segunda coisa que a gente pode citar, o recebimento indesejado de mensagens por e-mail, também conhecido como spam, vírgula. Terceira coisa que a gente pode citar, a validade jurídica do documento eletrônico, vírgula. Então, na verdade, essas vírgulas aqui marcam o quê, pessoal? Uma enumeração. E já leva de brinde para casa o seguinte, toda vez que houver enumeração de termos ou de orações, você pode separar os entes da enumeração com vírgula ou ponto e vírgula. Tanto faz. Você só vai usar ponto e vírgula para uma coisa na sua vida, se chama coordenação. O que é coordenação? É quando você faz uma ordenação de termos ou de orações. Aqui eu estou ordenando termos. E diga-se de passagem, os termos são de longa extensão gráfica ou de curta extensão gráfica, pessoal? Olha o tamanho disso. Eu perco até o fôlego para ler esse troço. Podemos citar, vou respirar aqui, ó. A aplicação das normas comerciais e de consumo nas transações realizadas pela internet, ponto e vírgula. O que mais que a gente pode citar? O recebimento indesejado de mensagens por e-mail, spam, ponto e vírgula. A validade do... Então você pode botar ponto e vírgula em todos os elementos. E vou fazer uma perguntinha mais incisiva agora. Qual dos dois sinais de pontuação você acha que separa com mais nitidez e clareza os argumentos da enumeração? Vírgula ou ponto e vírgula? Com certeza o ponto e vírgula vai dar mais clareza na separação dos argumentos aqui, ó. Dos entes da enumeração, né? Vai ter ponto e vírgula, torta e à direita aqui, ó. Ponto e vírgula. O conflito de marcas com os nomes de domínio, ponto e vírgula lá. Pum. Que mais? A propriedade intelectual e industrial, ponto e vírgula. A privacidade, ponto e vírgula. A responsabilidade dos provedores de acesso de conteúdo e de terceiros na web, bem como os crimes de informática. Aí aqui a gente não colocaria vírgula, porque essa vírgula é interna, é dentro do enumerando. Faz parte de um enumerando só, que começa aqui com a responsabilidade e termina na web. Tá? É um termo só isso aqui. Então a gente não vai colocar ponto e vírgula aqui depois de acesso, não.
Beleza? Captaram essa ideia? Então, ponto e vírgula na enumeração quando os itens forem de longo corpo. Na prova da FUB, me lembro do último concurso da FUB que o CESP fez, havia uma enumeração, só que os termos não eram de longa extensão, os termos eram de curta extensão, pequenininhos. E a banca perguntou se poderia ser substituído o sinal de vírgula em cada item por ponto e vírgula. Ia ficar feio pra caramba, fica feio quando, né, você tem termos curtinhos ali, tudo com ponto e vírgula, mas não está errado, gramaticalmente vale. Toda vez que houver enumeração, você pode chumbar vírgula ou ponto e vírgula, tanto faz. Diga lá, meu querido. Boa perguntinha. Olha só, os parênteses servem para isolar a expressão de natureza explicativa aqui no caso, né? Ele está explicando o que são as mensagens recebidas indesejadamente por e-mail. Então isso aqui é um aposto, você pode colocar 2 travessões, ou parênteses, tanto faz. Beleza? Expressão intercalada, né, que interrompe o texto, você pode usar tranquilo, parênteses ou travessões. Bora que bora, pessoal. Questão número 12, 13 já foi, 12, 13 também já foi. Agora vamos. A questão 13 é errada, já marcamos aí direitinho, já dei a dica. E eu só queria saber a sua opinião. O seguinte, você prefere que eu faça o comentário direto logo e não diga mais nada, ou continue aprofundando do jeito que eu estou fazendo? Porque quem manda é o cliente. Se você falar, professor, só me dê a resposta, está certo ou errado, pelo amor de Deus, eu dou a resposta do jeito que está. Beleza? Tem uma galera que não gosta muito. Ah, quando você começa a explicar demais, aí eu viajo e eu não entendo mais nada, eu só quero saber se está certo ou errado. Caso isso aconteça com você, você pode olhar lá no final, você tem um gabaritinho lá, bacana, você está certo ou errado e simples. Agora, toda vez que eu vou aprofundar, como eu estou fazendo aqui agora, eu sempre entrego um pouquinho mais do que o item exige. Beleza? Pensando já na possibilidade de uma questão dessa aparecer, e eu resgato aquilo que a banca já cobrou em outros carnavais, né, em outros concursos aí. Tá bom? Então vamos que vamos. Vamos lá. CESP TJ de Roraima. São considerados inelegíveis os enquadrados nas restrições impostas pelas leis complementares número 64 de 1990, Lei de Inegibilidades. Olha o que o colega perguntou aqui, ó. Se a gente pode colocar travessões aqui. Pode ou não pode, turma? Pode, para isolar a expressão de natureza explicativa, tá? E a lei número 135/2010, Lei da Ficha Limpa. Pode ser também, ó, travessão aqui no lugar dos parênteses. Que consideram inaptos a exercer cargo público os candidatos condenados em decisão transitada em julgado, sem possibilidade de recurso, pelos crimes contra a economia popular, a fé e a administração pública, que mais? De lavagem de dinheiro, e ocultação de bens. Olha o ponto e vírgula, que bacana. Ponto e vírgula, de tráfico de entorpecentes, racismo, tortura e terrorismo. Ponto e vírgula, além de compra de votos e abuso do poder econômico, entre outros. Essa é a primeira eleição em que prevalecerá a lei da ficha limpa, tá? Foi lá o concurso, e aí a questão disse o seguinte, tome nota aí. Prejudica-se a correção gramatical do texto, ao se substituir o são considerados por quem, pessoal? Consideram-se, são considerados inelegíveis os candidatos. Trocando, consideram-se inelegíveis os candidatos. Prejudica alguma coisa, turma? Não, ele acaba de trocar de voz passiva analítica para voz passiva o que, pessoal? Sintética. E veja a flexão de concordância aqui, ó. Esse verbo está no plural para concordar com quem? Quem que são considerados inelegíveis? Os enquadrados, né? Eu falei os candidatos, mas na verdade os enquadrados nas restrições. Então eu posso dizer são considerados, consideram-se. O que não dá para fazer aqui é considera-se no singular. Aí não. Considera-se inelegíveis os enquadrados. Aí ficou ruim, ficou ruim. O verbo tem que concordar com o sujeito, tá? Então a questão é errada ou certa, turma? Professor, agora não sei mais não. Então lê de novo o comando aí. Prejudica-se a correção. Não, não prejudica não. A questão está errada. E vamos a 15. Após públicas e bens, o emprego do sinal de ponto e vírgula justifica-se para isolar segmentos de uma enumeração que contém vírgulas. Certo ou errado, turma? Certo? Quando você tem elementos de uma enumeração, como eu já comentei aqui com você, ó, você tem o elemento A, o elemento B, o elemento C. O que você usaria naturalmente para separar os elementos de uma enumeração? Vírgula. O elemento A, o elemento B, o elemento C. Porém, se o elemento A já está carregado com vírgulas internas, o elemento B também tem lá suas vírgulas, o elemento C tem suas vírgulas, o que você faz agora para separar esses blocos? Com mais nitidez, com mais clareza? Você vai meter ponto e vírgula aqui, ó.
E você faz a separação dos 3 blocos de informações que já contém vírgula no seu interior. Enumeração que já contém vírgulas. Olha aí, certíssima questão. Marca aí, questão 15 correta. E vamos à próxima. Cadê? Questão 15 certa, né? Beleza, já peguei essa da enumeração. Beleza, vamos lá. Questão 16. A 16 trouxe pra gente aqui uma prova do TCU. Aquele momento inicial de um direito sagrado e ritualizado, expressão das divindades, desenvolveu-se na direção de práticas normativas consuetudinárias. A invenção e difusão da técnica da escrita, somadas à compilação de costumes tradicionais, proporcionaram os primeiros códigos da antiguidade, como o de Hammurabi e o de Manu, o de Solon, das leis das 12 tábuas. Constata-se destarte que os textos legislados e escritos eram melhores depositários do direito e meios eficazes para conservá-lo que a memória de certo número de pessoas, por mais força que tivessem em função de seu constante exercício. Aí vem a perguntinha, tanto em desenvolveu-se quanto em constata-se, a partícula C desempenha a mesma função sintática. Aí lascou, porque não disse qual é a função sintática, né, gente? Mas está dizendo que é a mesma. Qual é a mesma? Eu não sei, é a mesma. Vamos ver, vamos analisar. Pega aí o verbo, desenvolveu-se. Vamos fazer aquela perguntinha clássica para saber quem é o sujeito. Vai perguntar assim, ó, quem é que desenvolveu-se? Quem desenvolveu-se na direção de práticas normativas consuetudinárias? Quem? Aquele momento inicial de um direito sagrado e ritualizado, aquele momento desenvolveu-se. Será que esse verbo seria um verbo pronominal, turma? Verbo desenvolver-se, no sentido de crescer. Por exemplo, a planta desenvolve-se. Não é que ela desenvolve a si mesma, ela não é uma ação reflexiva, não é aquela praticação de desenvolver ela mesma, ela simplesmente cresce, ela desenvolve. O verbo desenvolver-se parece ser um verbo pronominal, hein, turma? Conjuga aí, vê se ele aceita um pronome acoplado. Eu me desenvolvo, tu te desenvolves, ele se desenvolve, nós nos desenvolvemos, vós vos desenvolveis e eles se desenvolvem. O verbo desenvolver-se indica mudança de estado. Não indica não mudança de estado? Ó, a pessoa está de um jeito, ela desenvolve-se, ela passa a ser uma outra pessoa, diferente da primeira. Mudança de estado, sim ou não? Esse verbo pode ser considerado um verbo pronominal. Desenvolver-se, bote aí, ele é um verbo pronominal e esse ser aqui é parte integrante do verbo desenvolver-se. É um processo natural que acontece e desenvolve-se. Tá? Esse ser só seria reflexivo, seria pronome reflexivo, se ele tivesse a ideia de a si mesmo. Né? Mas quando eu digo que o momento desenvolveu-se, não é que o momento praticou a ação de desenvolver ele mesmo. Não é isso que a gente entende. A gente entende que houve um desenvolvimento, né, acontecendo aí com aquele momento inicial. Então esse ser, bote aí por favor, parte integrante do verbo. PIV, parte integrante do verbo. E vamos à próxima. Qual é o próximo aí, turma? Constata-se que os textos legislados e escritos eram melhores depositários do direito. Constata-se. Né? Constata-se isso. Isso é o que, pessoal? É constatado. Escreva bem aqui, por gentileza, porque o giz não vai escrever aqui, mas você pode escrever no seu material assim, ó. É constatado, destarte. Esse destarte é a mesma coisa de portanto. É constatado, portanto. E é constatado o que é constatado? Isso aqui, ó. Que os textos legislados e escritos eram melhores depositados do direito. É constatado isso. Constata-se isso. Isso é constatado. Pronto. Como é que é o nome desse ser, turma? Partícula passivadora, tá? O sujeito é toda essa estrutura aqui, ó. Que os direitos, que os textos legislados e escritos eram melhores depositados do direito. E meios mais eficazes para conservá-lo, né? Tudo isso é o sujeito. Constata-se isso. Olha a conjunção integrante aqui, ó. Introduzindo uma oração com função de sujeito do constata-se. Muito cuidado com esse tipo de construção, tá, gente? Partícula passivadora é o que a gente tem aí, ó. E lembra, ó. Outra questãozinha, ó. Calcula-se que o prejuízo é irreparável. Calcula-se que o prejuízo é irreparável. Pessoal, quem é o sujeito aqui? Eu vou até colocar no plural. Calcula-se que os prejuízos, né, são o que, pessoal? Irreparáveis. Houve lá um incêndio do museu.
e os prejuízos são irreparáveis. Não tem como resgatar o patrimônio histórico que foi perdido. Gente, tinha que ser calcula-se ou calculam-se que os prejuízos são irreparáveis? Pensa aí. Calcula, está certa essa frase ou está errada? Concordância, em virtude da função da partícula C. Pensa aí. Calcula-se que os prejuízos são irreparáveis. Pessoal, vamos lá. Quem calcula, calcula algo. O verbo é transitivo direto, né? Você sabe, o verbo é transitivo direto. Calcula, calcula algo, VTD. Que algo seria esse? Os prejuízos são o que, turma? A gente tende a pensar que isso aqui é um objeto direto, mas não é não, tá, gente? Partícula C aqui, nesse caso, vai funcionar como partícula o que, turma? Apassivadora. E o que seria, então, um objeto direto? Passa a se chamar sujeito paciente. Calcula-se isso. Isso tudo aqui é o que, pessoal? É calculado. É calculado. Voz passiva. Partícula passivadora. É calculado que os prejuízos são irreparáveis. Temos aqui um sujeito paciente, tá? Um sujeito que sofre ação. Só temos um detalhezinho aqui, pessoal. Esse sujeito paciente tem verbo dentro dele. Esse sujeito paciente, então, é o que, pessoal? Uma oração. É chamado de sujeito paciente o que, turma? Oracional. E você sabe, né, que quando o sujeito é uma oração, é como se ele fosse um bloco, uma unidade indivisível. É como se eu dissesse, calcula-se o que, turma? Isso. Isso é calculado. Então, toda vez que você pegar um sujeito paciente, ou um sujeito que seja, mas um sujeito oracional, o verbo da oração principal tem que ficar de que forma? No singular ou no plural, turma? No singular. Aí vem o examinador com aquela conversa fiada, dizendo que o correto seria dizer calculam-se. A questão está o que aqui, turma? Errada. Toda vez que o sujeito for uma oração, sujeito oracional, o verbo da oração principal tem que ficar de que forma? No singular, tá? Calcula-se. É a mesma coisa que acontece aqui, ó. Constata-se. E constata-se isso. Que os textos legislados e escritos eram melhores depositários do direito. Olha o verbo aqui, ó. Que os textos eram melhores. Então, isso aqui é um sujeito paciente oracional. Este verbo tem que ficar no singular. E se você colocar no plural, comete erro gramatical. Ficou claro isso aí, turma? Ou querem outro exemplo? Fala lá, meu queridão. O objeto direto vira sujeito paciente e esse C é partícula passivadora. Toda vez que for VTD, VTDI. Porque a passivar uma oração é transformar o seu objeto direto, só o direto, em sujeito paciente. Só quem vira sujeito paciente é objeto direto. Então, por isso você tem que ter VTD ou VTDI. O pessoal normalmente decora isso, mas você entende que se houver VTD ou VTDI, você vai ter possivelmente ali um objeto direto, que posteriormente vai ser transformado em quê? Sujeito paciente. E aí eu decorava assim, quando o verbo for VI, quando o verbo for VL, quando o verbo for VTI, mas a partícula C, o C não é partícula passadora. Por quê? Porque eu decorei. E não é. Explica aqui, vamos argumentar sobre a lógica gramatical. Por que o C aqui não vai ser partícula passivadora? Para fazer partícula passivadora, eu preciso de ter o quê, pessoal? Objeto direto que vire sujeito. Porém, só haverá objeto direto se o verbo for VTD ou VTDI. Então, se você encontrar uma estrutura com VI, VL ou VTI mais partícula C, esqueça. Não é partícula passivadora. Pode ser índice de determinação do sujeito se não houver sujeito expresso na oração, não houver, né? Você não encontra sujeito, não houver sujeito nem antes nem depois, aí tudo bem. Esse C aqui, ele pode ser índice de determinação do sujeito. Tá? Em outro aspecto pode ser, né? Pode ser partícula, pode ser pronome reflexivo, aí depende do contexto. Mas esse C será índice se não houver o que, pessoal? Sujeito determinado. Você procura o sujeito antes, procura o sujeito depois. Não achou? Aí sim, esse C vai ser índice. Se não houver o que, pessoal? Se não houver sujeito determinado. Se não houver sujeito nem anteposto, nem pós-posto. Se não houver sujeito determinado, aí tudo bem, você vai chamar esse C de índice, né? Sujeito determinado na frase aí. Na oração, determinado. Beleza, beleza. Tá? Então, cuidado aí, pessoal. Essa frase aqui tá errada, hein? Calculam-se que os prejuízos são... Diga lá, meu queridão. Eu tentei aqui fazer uma simulação de questão de prova
Se o seu examinador dissesse, calculam-se que os prejuízos são irreparáveis, a flexão estaria correta para concordar o verbo com o sujeito prejuízos. Está errado. O sujeito não é só prejuízo, o sujeito é toda a estrutura, o sujeito é toda essa oração, é um sujeito oracional. Sendo o sujeito oracional, o verbo da oração principal tem que ficar de que forma, gente? Terceira do singular, beleza? Aí, se não fosse oracional, tinha que fazer a flexão. Obrigatoriamente tinha que fazer a flexão. Vamos tirar o verbo lá, o são irreparáveis. Como é que faria? Calcula-se os prejuízos ou calculam-se os prejuízos? Calculam-se os prejuízos são calculados. Fechou? Maravilha, então, hein? Conjunção integrante. Pessoal, como é que eu sei que o que é conjunção integrante? Quando você puder trocar a oração por isso, disso, nisso. Esse quesão aqui é conjunção integrante. E a oração é a velha, famosa oração subordinada substantiva, né? Que o Sérgio não chama de oração substantiva, ele chama de sujeito oracional, de objeto oracional, complemento oracional, não sei o que oracional. Ele costuma não entregar essa nomenclatura de mão beijada para o candidato, para que ele não tenha vantagem aí na prova. Muito bem, turma. Então a questão 15 está errada, tá certa? Como é que é? A questão 15 já marquei, não já? Ele fala que o constata-se aí, ó, questão 16, perdão. Constata-se o C desempenha a mesma... Não desempenha não. Questão 16 está errada, já falei para você, tá lá, ó. Questão 16 errada. O C do constata-se aqui é partícula o que, turma? Apassivadora. Constata-se isso, que os textos legislados e escritos são depositários. Constata-se isso é constatado, partícula apassivadora. E o outro C lá atrás era parte integrante de quem, gente? Do verbo. Errada 16, portanto, né? Bora para 17. 17. O emprego do sinal indicativo de crase no trecho, somadas à compilação de costumes tradicionais, o acento é facultativo. Razão porque sua supressão não acarretaria prejuízo para o sentido e nem para a correção do período, né? Somadas à compilação. O pessoal está errado isso aqui, né? A questão 17 errada. Bota aí, questão 17 errada. O acento não é facultativo aqui, porque você tem dois As, obrigatoriamente dois As. Vem comigo. Quem é se soma, gente? Se soma a algo. Somadas a alguma coisa. Guarda esse A para cá. Como é o nome da coisa a que foi somada? A compilação. Você tem dois As aí, somadas a compilação. Você vai juntar os dois As e vai colocar um acento grave obrigatoriamente. Os dois As estão presentes aí. A compilação de costumes. Se a gente trocar por masculino, vai ficar nítido a junção do A mais os. Somadas à compilação dos costumes, botar registro, bota aí, registro dos costumes, vamos ver como é que vai ficar a frase. Não sei o que, somadas a quem? Ao registro de costumes tradicionais. Então, se no feminino você tem o A, se no masculino você tem o AU, no feminino tem que haver acento grave, o acento não é facultativo, ele é obrigatório. E aí você já deve ter ouvido dizer que o acento grave é facultativo em 3 situações, né? Eu não gosto muito desse negócio de decorar, não. Mas vale lembrar que algumas situações, elas são marcadamente situações favoráveis para o acento grave facultativo. São 3 situações, com até, nome de mulher e o que mais? Pronome possessivo feminino singular. Então guardem essas palavrinhas aí, o até. Por exemplo, tá aqui, ó, pessoal. Fui até a Praça dos Três Poderes. Fui até a Praça dos Três Poderes. Três Poderes. Turma, eu queria saber aqui, ó, se a gente tem que colocar acento grave obrigatório ou facultativamente. A bem da verdade é que a preposição a é facultativa aqui, pessoal. Quem vai até a algum lugar. Esse a é facultativo, preposição. O nome Praça dos Três Poderes tem artigo obrigatório ou facultativo, turma? Faz uma frase com essa praça aí. Como é que seria? Você fala assim, visitei Praça dos Três Poderes ou visitei a Praça dos Três Poderes? Não é uma praça específica, determinada? Então o artigo ele tem obrigação de aparecer aqui. Ó. Esse artigo ele é obrigatório. Quem é facultativo é o azinho. Depois da preposição até, este azinho aqui é facultativo. Para você ter uma ideia como é facultativo, troca Praça dos Três Poderes por, sei lá, um nome masculino aí qualquer. Pode ser um monumento qualquer masculino aí.
palácio da Alvorada. Como é que ficaria a frase? Fui até o palácio. Eu imagino que você vai dizer isso. Fui até o palácio. Mas também você poderia dizer que fui até ao Palácio da Alvorada. Tá vendo aí, ó? Palácio da Alvorada. Alvorada lá. Tá vendo aí, ó? Então, na verdade, esse A é facultativo. Se o A é facultativo, ele pode ou não se encontrar com esse segundo A, fazer a fusão, e aí você coloca um acento. Mas sabendo que esse acento ele é facultativo. Se eu tiro o acento, na verdade, eu não estou só tirando um acento, não, pessoal. O que é que eu estou tirando lá na raiz da coisa aqui? O que é que eu estou tirando aqui? A preposição a ou o artigo a? Preposição, tá? Aí o pessoal decora aí que depois de até, a crase é facultativa. Na verdade, quem é facultativa é a preposição a. E o resto você deduz. Antes de nome de mulher, pessoal. Nome de mulher, quem que é facultativo antes de nome de mulher? Bora fazer aqui uma frase. Homenagem a alguém. Vou botar esse alguém aqui, botar um nome aqui qualquer. Nome de mulher aqui é Etelvina. Etelvina. Pronto. Pessoal, Etelvina tem um nome, é um artigo obrigatório ou facultativo? Faz uma frase com o nome dessa mulher aqui. Como é que ficaria a frase? Ah, Etelvina é minha vizinha. Agora tira o artigo. Como é que ficaria? Etelvina é minha vizinha. Eu gosto muito da Etelvina. Tira o artigo a. Eu gosto muito de Etelvina. Não fale mal da Etelvina com o artigo. Tira o artigo a agora. Não fale mal de Etelvina. Eu acredito na Etelvina. Tira o artigo. Eu acredito em Etelvina. Você sabe que antes de nome de mulher, o artigo é o que, turma? Facultativo. Não é a crase que é facultativa, não. Para com isso. É o artigo que é facultativo. Nome personativo feminino, o artigo é facultativo. Logo, o que a gente vai deduzir aqui, pessoal? Quem faz homenagem a alguém. Obrigatoriamente a preposição. O artigo a é que é facultativo. Eu posso juntar ou não os dois as. Coloca seu acento facultativamente. Eu só quero lembrar um detalhe, pessoal. Se o nome da mulher é um nome personativo, cujo tratamento é respeitoso, formal, nome e sobrenome, um tratamento mais formal, você não coloca artigo, não. Portanto, seria com acento ou sem acento aqui, turma? Homenagem, vou colocar aqui uma escritora, Cecília Meirelles. Cecília Meirelles. Eita! Quando você usa nome e sobrenome, você está dando um tratamento formal, respeitoso, tratamento diferenciado. Logo, o artigo que indica aproximação, intimidade, ele desaparece aqui, pessoal. Desaparece, não tem artigo aqui, não. Logo, o acento grave vai ser obrigatório ou facultativo, turma? Ou proibido? Eu fiz homenagem a quem? A Cecília Meirelles. Bora fazer umas frases aqui, ó. Eu gosto da Cecília Meirelles ou eu gosto de Cecília Meirelles? Quem ficaria mais adequado? Se você tem intimidade com ela, já tomou um cafezinho com ela, você pode falar, Cecília, eu gosto tanto da Cecília. Mas se você não tem intimidade com ela, você é uma pessoa, né, que trata de forma mais respeitosa, porque é imortal da literatura e tal, você não vai usar o artigo. Aqui eu estou falando de uma Cecília qualquer ou uma Cecília cujo tratamento é formal e respeitoso, pessoal? Tratamento formal. Porque tem nome e sobrenome, tratamento formal. Se é tratamento formal, o artigo tem que desaparecer e por isso que não haverá crase. O pessoal decora, nome de pessoa famosa não tem crase. Por quê? Não sei, só sei que é assim. Ei, é porque o nome de pessoa famosa, ele recebe um tratamento o quê, gente? Formal. E se eu colocar o artigo, eu estou dando um tratamento mais próximo, né, de intimidade com a pessoa. Então a gente não usa artigo não, tá? Por exemplo, eu diria assim, a Dilma foi a presidente do Brasil ou Dilma Rousseff foi presidente do Brasil. Com artigo ou sem artigo? Merece tratamento formal. Mas eu não gosto dela. A Dilma não foi... eu não quero saber da sua relação com Dilma Rousseff. Eu sei que quando eu uso Dilma Rousseff, eu tenho um tratamento o quê, pessoal? Formal, sem artigo, portanto, tá? Por isso que pessoa famosa não tem crase, né? O pessoal decora aí, você já entendeu por quê. O que mais? Pronome possessivo. E esse é o caso mais comum, pessoal. Mais cobrado em prova é o caso do pronome possessivo. Eu tenho que comentar um pouquinho aqui, senão o recado não fica completo. Nosso intervalo é às 9 ou 9h15, pessoal? Ou não tem intervalo? Como é que é? Era para ser 9 horas, né? Então vamos ao intervalo rapidinho. Fazer um intervalozinho para o pessoal tomar um café, né? Beber uma água, esticar as pernas. Eu volto depois do intervalo com o acento do grave antes de pronome possessivo. Daqui a pouco a gente vai entrar no mundo da crase aí e a coisa vai ficar interessante. Já já a gente volta.